Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Brito, sou fisioterapeuta, sou mestre em biotecnologia, tenho mais de 15 anos de experiência no mercado da estética. E hoje eu tô aqui para falar do Argireline, esse ativo que desde que eu conheci ele mudou a minha vida. Eu já conheço o Argireline, olha, há mais de 10 anos. Eu acredito que eu conheci por meados de 2006, 2007, né? Então já faz bastante tempo. E esse ativo realmente ele fez todo o diferencial nos meus atendimentos e com os meus pacientes. Mas Aline, o que o Argireline ele tem de tão diferente que te impactou tanto? Então, o Argireline ele tem uma função que nós chamamos Botox-like. O que significa isso? Ele vai ter uma ação similar à toxina botulínica. Exatamente isso. Como funciona a toxina botulínica, né? A toxina botulínica é um procedimento que ele é injetável. Hoje alguns profissionais eles estão habilitados a trabalhar com a toxina botulínica, não mais são médicos. E a toxina botulínica, ela tem uma ação de paralisar, né? Geralmente uma área do seu rosto que vai estimular uma contração muscular de forma repetitiva. Então, por exemplo, geralmente na área frontal, na área próxima à área dos olhos, onde o paciente ele dá um sorriso de tanto ele fazer essa mímica facial, aqui nós vamos ter um tensionamento da musculatura do paciente. Então, mesmo quando esse paciente ele não está fazendo o movimento, ele está ficando com essa linha de expressão. E essas linhas de expressões, quanto mais repetidamente o paciente fizer, mais profundas elas vão agir. Eu não sei se vocês sabem, mas a sugestão do início da toxina botulínica é aos 25 anos, né? Mas existem casos que pacientes são estimulados a ser utilizados antes. Por exemplo, eu já tive um paciente com 20 anos que ele tinha uma mímica facial tão forte que já era sugerido ele realizar aplicações de toxina botulínica. Na prática, eu até falo que é um pouco injusto, porque dificilmente, né, geralmente uma pessoa com 25 anos, na maioria das vezes está recém-formada, não tem dinheiro para estar pagando um tratamento com toxina botulínica, né? Geralmente. E aí, onde é que entra o Argireline? O Argireline, ele consegue ter uma ação muito similar à toxina botulínica. Obviamente que não é igual, nós estamos falando de uma toxina, de uma substância injetável, estamos comparando com um cosmético. Então, assim, ele vai ter uma ação também de fazer com que aquela área tenha uma atenuação dessas linhas de expressões por movimentos repetitivos. Eu já tive casos que o paciente tinha linhas de expressões tão profundas e com 2 semanas de uso, o resultado foi simplesmente sensacional. Lembrando que, como nós estamos falando de relaxamento, o Argireline ele é indicado para áreas onde eu tenha linhas de expressões por movimentos repetitivos. Como eu já falei aqui para vocês, na testa, nessa região próxima ao nariz você pode usar. Uma dica de um local que a toxina botulínica não é indicada ao uso e você pode estar utilizando o Argireline, que é nessa região próxima à área dos olhos, nessa região inferior. Quando eu utilizo a toxina botulínica, não é indicado porque pode gerar uma pitose, mas no caso do Argireline ele é liberado. Então você deve estar utilizando nesse terço superior. Não é indicada a utilização do Argireline nesse terço inferior, porque geralmente está ligado mais a uma flacidez. Então, nós teríamos que estar utilizando outros ativos, ok? Então, quando eu falo do Argireline, ele tem um efeito Botox-like, ele é uso dependente. O que significa isso, Aline? Se você está usando, você está tendo resultado. Se você parou de usar, vai voltar ao que era antes. Assim como a toxina botulínica, que ela tem uma vida útil em média de 6 meses, né? Alguns pacientes podem ir até 1 ano, outros podem ser menos, mas a vida média é por volta de 6 meses. Então, é interessante também que esse paciente ele tem essa consciência, né?
Outra dica legal, Aline, eu faço toxina botulínica. Eu posso estar utilizando argireline? Claro, deve. Hoje eu tenho vários alunos, colegas de profissão que fazem aplicação de toxina botulínica e já indica o argireline para que essa toxina botulínica ela tenha uma vida mais longa. Então que esse paciente ele pode ter o efeito da toxina botulínica, né? Vai prolongar porque ele está utilizando o argireline. Hoje já tem grandes marcas do mercado que estão utilizando o argireline e hoje nós temos essas farmácias de manipulação que inclusive conseguem colocar uma concentração de argireline bem alta com um preço bem acessível. Por falar em concentração, em média nós trabalhamos com formulações a 3%, mas existem casos que eu tenho uma linha de expressão mais profunda, um caso que necessite mais, eu posso estar usando até 10% de argireline na região que o meu paciente precisa. Outra coisa super bacana do argireline é que eu posso associar a outros ativos. Então, eu gosto de associar com o ácido hialurônico, com outros tensores, por exemplo, eu gosto de utilizar o Rafermine, Matrixil, outros ativos que podem complementar a ação do argireline, que é esse ativo que tem um efeito Botox-like, que tem um efeito similar à toxina botulínica. Então, assim, é simplesmente incrível os resultados e o melhor, né? É comprovado cientificamente e eu particularmente já comprovei em muitos pacientes, inclusive em mim, o resultado do argireline. Então espero que você tenha gostado desse ativo que para mim é fantástico, que o argireline para mim realmente foi um divisor de águas, é um ativo que eu indico para quase todas as minhas pacientes e o resultado é sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu terei todo o prazer em responder vocês. Até a próxima. Tchau!